Olha aí, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu falar uma coisa para você. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós falamos no vídeo anterior sobre a fé em Jesus Cristo e hoje nós teremos o capítulo 19. Iremos falar sobre o arrependimento dos nossos pecados. E aí, tudo bem com você? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, membro ou não de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deixa eu falar primeiro para você, antes de nós começarmos o vídeo de hoje. Muita gente falou, ô irmão Souza, essa imagem que você tem aqui atrás de você é muito bonita. Como que você faz? Como que acontece isso? E eu vou mostrar para você um pouco do segredo aqui da nossa edição, né? Por exemplo, agora, ó, a gente está sem aquela capa. Agora você está vendo exatamente como que é. Aqui eu tenho minha parede, que eu pintei com a tinta verde, tá? Essa parede aqui, ó. E quando eu vou gravar, para não ficar esse verde aqui, e aqui tem um que também, por exemplo. Aqui você está vendo minha gravata, que é azul, né? Da cor do microfone. Quando eu tiro esse fundo verde, tudo que é verde e tudo que é azul some da tela. Ou seja, a minha gravata vai sumir também, vai ficar só uma sombra. E essa parte do microfone aqui também some, essa parte azul aqui faz parte do efeito chroma key. Chama-se chroma key. Então é isso. Então a gente volta assim para essa tela. Mas se por um acaso eu não gostar dessa imagem aqui, eu posso trocar por esta outra imagem aqui. Tá? E não é somente fazer assim. É trocar a imagem na edição, tá bom? Então é isso, espero que você entenda como é que funciona aqui. Algumas vezes eu vou gravar sem o efeito de chroma key, né? Sem tirar o fundo aqui da imagem, mas isso quando acontecer vai ser mais por conta dessa gravata aqui que só aparece quando está com a tela verde, tá joia? Voltando agora à nossa tela preferencial. Bom, vamos lá falar agora sobre o vídeo de hoje. Primeiro eu quero dizer a você que você está no canal Conexão Espiritual. E eu sou o irmão Souza, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde os meus 16 anos, o que não faz muito tempo, acho que semana passada foi isso, né? E esse canal não é um canal oficial da igreja, é um canal meu que eu resolvi criar para falar um pouco sobre o Evangelho. Claro que muito com relação à igreja, né? Porque é a minha base de fé, é a Igreja Jesus Cristo, que eu conheci através do Evangelho da igreja. Bom, no capítulo passado, tá aqui o card desse lado mesmo, nós falamos sobre fé no Senhor Jesus Cristo. E a importância da fé, como fortalecer, para que utilizar a fé, né? E como valorizar o que nós ganhamos exercendo a nossa fé. E agora a gente vai ver o complemento. A fé é o primeiro princípio do Evangelho, é a base de tudo ali. Olha, como é que eu vou ser cristão se eu não acredito nele? Então a fé é a base, né? É a sustentação do discipulado de Jesus Cristo. Depois da fé, vem um outro princípio que é muito importante, que sem ele a gente não desenvolve, a gente não progride. É o chamado arrependimento. Nós precisamos sim nos arrepender sempre que necessário. Sem o arrependimento não há progresso, não há evolução, não há melhora. Se a gente achar que nunca errou e que vai acertar sempre, a gente já está errando. As Escrituras estão repletas de exemplos da necessidade do arrependimento. O Senhor, por exemplo, ele instruiu Adão, dizendo, portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Isso está em Moisés 6,57. Então, é muito claro isso. À medida que eu cometo um pecado,
eu fico distante da presença de Deus, porque nada impuro vai habitar na presença dele. Ah, irmão Souza, mas eu não sou perfeito. Pois é, eu também não sou perfeito. A irmã que está me ouvindo agora também não é perfeita. Mas a diferença é, mesmo não sendo perfeitos, a gente entende que a gente deve se arrepender e mudar o comportamento daquilo que a gente fez de errado. Mas aí eu pergunto, irmão Souza, o que é um pecado? É uma boa pergunta, não é? O que é um pecado? O pecado, primeiro, como eu falei para você em Romanos, todos nós somos pecadores e devedores a Deus, né? O pecado, segundo Tiago, é aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Ou seja, você sabe o que deve fazer, é o bem, é o certo, é o correto, não faz, comete pecado. Tem uma história, até foi contada recentemente, eu não lembro exatamente quem contou, me parece que foi o... Puxa, não vou lembrar agora. Acho que foi o irmão Severino, presidente do coro de Elders da Ala Tibiri. Falou que, uma pequena historinha, né, de que tinha um homem que estava em cima do muro. De um lado, os anjos do céu. E do outro lado, os representantes do inferno, digamos assim. O homem estava em cima do muro, ele não sabia para que lado ele iria descer. E ficavam os anjos do céu chamando, desce, vem para cá, vem para cá. E do outro lado do muro, os representantes lá daquele outro muro lá ficavam de braços cruzados, só olhando para ele. Não falavam nada. E aí perguntaram, né? Perguntaram para para Satanás, por que vocês não chamam ele para ir? E ele respondeu, eu não tenho necessidade de chamar, porque ele já está no meu muro, o muro é meu. Ou seja, se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente está cometendo pecado. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas também tem outras escrituras, né? Por exemplo, João, ele descreve o pecado como sendo toda a iniquidade. Cometendo iniquidade, estamos cometendo pecado. Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 17. E também fala que transgredir a lei é pecar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem prático para a gente, né? Você não conhece o Evangelho, tá? Você não conhece ainda, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Você, sei lá, comete adultério, você rouba, alguma coisa do tipo. Mas roubar nem vou dizer tanto, mas cometer adultério, você... deixa eu ver aqui... No dia sagrado você faz algumas atividades que não deveria fazer, mas você não sabia disso. Então, onde não há lei, não há pecado. Você não está sendo culpado de um pecado que você não sabia que era pecado. A partir do momento que você adquire a consciência, olha, fazer isso no dia do Senhor é pecar. Ora, cometer adultério é pecar. Aí, a partir daquele momento em diante, se você cometeu aquilo, aí você está pecando. Porque onde não há lei, não há pecado. E não tem mais como você voltar ao estado de inocência, falar assim, não, eu não quero mais saber, eu não quero saber. Não, você já sabe. O seu estado de consciência já existe e aí daí para frente você é responsável pelos seus atos. É como se você fosse, por exemplo, no carro, tá, em uma via que você vai a 100 km, na via que o máximo é 50 km, mas não tem nenhuma placa avisando. Então você não sabe, você vai a 100 km tranquilo. O guarda de trânsito vai te parar e vai dizer, você vai ser multado. Mas por quê? Porque você está numa via de 50 km a 100, tá o dobro. Aí você pergunta para o guarda, mas onde é que está a placa que me indica essa limitação? Como não existe, o guarda ele não vai poder te multar. Ele vai dizer, não, realmente, não tem como, porque você não sabia. Ele não vai poder dizer assim, não, todos sabem o que é. Não, isso não vai valer. Agora, se você tem placas indicando, a velocidade máxima é 50 e você passa a 100, claro que aí você está transgredindo a lei e você será punido por isso. Bom, eu acho que ficou claro a questão da lei, né, e do pecado. Essa é a razão porque o Senhor disse que todo homem, em todos os lugares, deve arrepender-se. Todos devemos nos arrepender. Ah, irmão Souza, mas eu não preciso me arrepender porque eu não cometo pecados. Ora, a Escritura diz que aquele que diz que não comete pecado, já se achou engano na sua boca, já cometeu pecado, né? O Salvador, ele nos ensina a forma como nós devemos nos libertar do pecado. Primeiro passo, fé em Jesus Cristo. E o segundo passo, você já sabe, né? Colocar assim para evitar, né, qualquer coisa.
Primeiro passo, fé em Jesus Cristo. Segundo passo, nós vamos falar agora sobre ele. O arrependimento é o meio que nos foi dado para nos libertarmos de nossos pecados e recebermos o perdão por eles. O pecado atrasa o progresso espiritual e pode até pará-lo completamente. O arrependimento torna possível que cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente de novo. Ora, eu estou em um caminho e de vez em quando eu dou digamos assim, eu cometo um erro e eu saio um pouco do caminho. Então, ao me arrepender verdadeiramente, honestamente, eu volto para aquele caminho e continuo minha jornada. Quando eu não me arrependo, eu jamais voltarei para esse caminho, enquanto eu não me arrepender de forma honesta e verdadeira. Muita gente fala assim, irmão Souza, mas muitas pessoas falam que se arrependeu, mas não se arrependeu. Aí não é com a gente, é entre a pessoa e Deus. Deus sabe todas as coisas, não é? O arrependimento torna possível que cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente de novo, como eu falei. O privilégio de nos arrepender é possível por intermédio da expiação de Jesus Cristo, de uma forma que nós não entendemos perfeitamente. Jesus pagou pelos nossos pecados. O presidente Joseph Fielding Smith falou o seguinte sobre o assunto. Abre aspas. Tenho sofrido dor, vós sofrestes dor, e por vezes ela tem sido bastante forte, mas não consigo compreender uma dor que faça o sangue brotar do corpo como suor. Foi uma coisa terrível, uma coisa espantosa. Jamais nasceu neste mundo um homem capaz de resistir ao peso do fardo suportado pelo Filho de Deus, quando ele arcou com os meus e os vossos pecados, tornando possível escaparmos deles. Essa citação está no livro de Doutrina de Salvação, de Bruce R. McConkie, 3º volume. O arrependimento, algumas vezes, requer grande coragem, muita força, muitas lágrimas, orações incessantes e esforços incansáveis para viver os mandamentos do Senhor. O arrependimento não é fácil, porém é uma bênção, é uma dádiva, é um dom, é uma graça que o Senhor nos dá. O arrependimento nos dá uma oportunidade de corrigirmos um erro e voltarmos para o caminho reto e apertado que conduz à vida eterna. Não tenham medo de se arrepender, tenham medo de não ter a oportunidade do arrependimento. Esse é o medo, de você chegar a um ponto que fala assim, eu quero me arrepender, mas não posso mais. E esse ponto é quando nós estivermos além desta vida. Enquanto você estiver nessa terra, enquanto você estiver nesta vida, você tem toda a oportunidade de, arrependendo-se, voltar ao caminho do Senhor. Toda ela. Bom, princípios do arrependimento. Quais são os princípios do arrependimento? A gente vai precisar entender o arrependimento, não é apenas dizer assim, estou arrependido. Por que eu estou arrependido? Porque agora todo mundo sabe que eu não sou uma boa pessoa. Isso não é um arrependimento, sincero. O arrependimento, ele segue alguns passos, ele segue alguns princípios, tá? E dentre esses princípios, o primeiro deles, antes eu vou falar a citação do presidente Kimball, que fala o seguinte, não há atalhos para o arrependimento, não há um caminho mais curto, nenhum caminho privilegiado para o perdão. Todos os homens precisam seguir o mesmo curso, sejam eles ricos ou pobres, com ou sem instrução, altos ou baixos, plebeus ou nobres, reis ou súditos. Ou seja, todos precisamos do arrependimento sincero. Para arrepender-nos, é preciso admitir para nós mesmos que pecamos. Se não fizermos isso, não poderemos nos arrepender. Primeiro princípio do arrependimento, reconhecer o nosso pecado. Alma aconselhou o filho, Corianto, que havia sido infiel em seu chamado missionário e cometido sérios pecados. Deixes apenas teus pecados te preocuparem, com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados. As Escrituras nos aconselham a não tentarmos justificar práticas pecaminosas. Isso está em Lucas 16, que diz o seguinte, versículo 15 ao 16.
E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Para entrar no reino de Deus, precisa empregar força, e uma dessas forças é o arrependimento. Quando eu inicio o processo do arrependimento, eu vou reconhecer que eu errei, reconhecer o meu pecado. Esse é o primeiro princípio do arrependimento. O segundo é sentir pesar, ficar triste, porque eu sei que eu cometi algo que me tirou da presença do Senhor. Além de reconhecer os nossos pecados, precisamos sentir uma tristeza sincera pelo que fizemos de errado. Precisamos sentir que são pecados terríveis. Precisamos querer libertar-nos deles e abandoná-los. As Escrituras nos dizem: todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado e o espírito contrito e que verdadeiramente se arrependeram, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Nós temos diversos versículos falando sobre o arrependimento, o poder do arrependimento. E o terceiro passo, o princípio do arrependimento, é abandonar aquilo que a gente estava fazendo de errado. Ou seja, como é que eu vou me arrepender se eu continuo praticando aquele ato, né? Então, abandonar é o terceiro princípio do arrependimento. E o quarto princípio é: precisamos confessar os nossos pecados. Sobre abandonar os pecados, que é o terceiro princípio, Doutrina e Convênio diz o seguinte: desta maneira sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, eis que ele os confessará e abandonará. Esse versículo ele abrange dois princípios, né? O do abandonar o pecado e do confessar os pecados. A confissão dos pecados é muito importante. O Senhor nos ordenou que fizéssemos isso. A confissão tira um grande peso do pecador. O Senhor prometeu: eu, Senhor, perdoo pecados e sou misericordioso para com aqueles que confessam seus pecados com o coração humilde. Precisamos confessar todos os nossos pecados a Deus. Além disso, precisamos confessar a devida autoridade do sacerdócio. Os pecados sérios que podem afetar a nossa posição na igreja, tais como adultério, fornicação, relações homossexuais, maus tratos e abuso do cônjuge ou dos filhos, e venda ou uso de drogas ilegais. Se pecamos contra alguém, precisamos confessar a quem prejudicamos. Alguns pecados menos sérios envolvem somente nós e o Senhor. Eles podem ser confessados apenas a Deus. Ou seja, dependendo da gravidade do pecado, nós podemos fazer o processo entre eu e Deus, ou, se for mais sério, envolver o bispo, aí conversar com o bispo, confessar para ele o que aconteceu. O quinto princípio do arrependimento é fazer uma restituição. Parte do arrependimento é fazer uma restituição. Isso significa que, até onde for possível, precisamos transformar em bem qualquer mal que tenhamos cometido. Por exemplo, o ladrão precisa devolver o que roubou. O mentiroso precisa tornar conhecida a verdade. O caluniador que manchou o caráter de uma pessoa precisa esforçar-se por restaurar o bom nome dela. Se fizermos essas coisas, Deus não mencionará nossos pecados quando formos julgados. E é claro, existe um princípio também, além desses 5 princípios, existem alguns outros passos que também são necessários. Por exemplo, precisamos perdoar as outras pessoas. Como que eu vou buscar o perdão do Salvador se eu não consigo usar de perdão com o meu próximo? Ah, irmão Souza, mas ele me magoou, ela me magoou. Puxa, ela me ofendeu gratuitamente, ela me prejudicou injustamente. Aí a nós se requer que perdoemos as pessoas. Aí você pode falar: mas eu não sou perfeito. Eu vou aprendendo aos pouquinhos a perdoar. Joia, concordo. Só que a outra pessoa também não é perfeita. A gente já percebeu isso. Então, se a outra pessoa não é perfeita, se eu não sou perfeito, por que eu espero a perfeição dela? Tá bom? Ou dele. Então é uma forma que a gente precisa entender que se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Basicamente isso. E claro, precisamos guardar os mandamentos de Deus.
que guardando os mandamentos, a gente vai estar restituindo, digamos assim, a presença do Salvador. O presidente Kimball, ele disse o seguinte, abre aspas, primeiro, a pessoa arrepende-se, ao terminar essa etapa, deve viver os mandamentos do Senhor, a fim de permanecer nessa posição vantajosa que conquistou. Isso é necessário para garantir o perdão completo. Ou seja, apesar de todos aqueles passos que eu falei, nós precisamos continuar guardando os mandamentos para que tenha efeito o princípio do arrependimento. De que maneira o arrependimento ele nos ajuda? Ao nos arrependermos, a expiação do Salvador Jesus Cristo torna-se completamente eficaz em nossa vida. E o Senhor perdoa nossos pecados. Tornamos-nos livres das cadeias do pecado e encontramos a alegria. Alma relatou a experiência que teve ao arrepender-se de seu pecado pecaminoso da seguinte forma, do seu passado pecaminoso, da seguinte forma. Aspas para a alma. Minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. E aconteceu que, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração, ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. E, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria. Existe, como já falei para vocês, o dom do arrependimento. É uma dádiva, é um presente. É um privilégio que nós temos de corrigirmos o nosso curso e voltarmos ao caminho. Porém, o arrependimento ele não deve ser procrastinado. O que significa isso, procrastinar? Adiar, deixar para depois. Não, quando eu tiver 60 anos eu vou me arrepender. Não, quando eu tiver 30 anos eu vou me arrepender. Não, quando eu tiver com 100 anos eu vou me arrepender. Não, quando eu tiver com 150 anos eu vou me arrepender. É um perigo muito grande pensar assim. Os profetas eles declararam que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Precisamos arrepender-nos agora, todos os dias. Quando nos levantamos pela manhã, precisamos examinar-nos para ver se o Espírito de Deus está conosco. À noite, antes de dormir, precisamos rever nossas ações e palavras do dia e pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer as coisas das quais precisamos nos arrepender. Arrependendo-nos todos os dias e sendo perdoados pelo Senhor, experimentaremos um processo diário de aperfeiçoamento. Como aconteceu com Alma, nossa felicidade e alegria podem ser belas e doces. Nós vamos finalizar o capítulo de hoje sobre o arrependimento, convidando você, é claro, para examinar as Escrituras, continuar a oração, o jejum e arrepender-se dos pecados. Se for pecado mais sério, procura o seu bispo, conversa com ele, que ele vai te ajudar a aliviar o fardo. Mas antes de mais nada, seja sincero, seja sincera no seu arrependimento, para nunca mais voltar a cometer aquilo que você fez, ou aquilo que nós fizemos. Afinal de contas, nós somos imperfeitos, né? E nós cometemos pecados, e nós precisamos arrepender-nos. Eu e você que está me ouvindo. Joia? Para finalizar, vou deixar aqui o recadinho desse lado hoje, só desse lado aqui. Olá, irmãs e irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e o seu comentário, caso você realmente sinta este desejo.
No próximo bloco teremos uma mensagem muito especial do Evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É isso aí. Então a gente agora se despede, deixando um abraço, deixando também um testemunho de que o arrependimento é um princípio fundamental do Evangelho para quem quer viver com Deus. Até o próximo capítulo. E antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui, o cardzinho aqui, sobre o próximo capítulo, capítulo 21, o dom, aliás, é o batismo. Capítulo 20 vai ser sobre o batismo. Vou deixar aqui o card, tá bom? Você clica e vai ser direcionado para o próximo vídeo. Lembrando a você que é só quando o vídeo estiver disponível, tá? Ele vai estar disponível no meio de semana. Você clica e vai direcionado ao novo vídeo da próxima aula. É isso, a gente se vê no próximo capítulo. Um abraço, saudações, muito obrigado.